Para vivermos o sobrenatural, nós precisamos ter esta fé. Eu queria te convidar a parar um pouquinho e meditar comigo nesta palavra. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, 27, a parte B, diz assim: Respondeu-lhe Pedro e disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Queridos, nós sabemos que existe uma fé natural. É aquela fé que você sai do teu trabalho e tem a certeza que você vai chegar, em casa, ou vice-versa. Você deseja ir a um determinado lugar, você crê, você acredita que vai chegar. Isso é uma fé natural, né? Eu vou ali, eu tenho certeza, eu tenho uma convicção que vou chegar ali, eu tenho fé que vou chegar ali. Mas se a gente quer viver o sobrenatural, nós precisamos ter uma fé sobrenatural. É algo que foge do nosso controle, é algo que ultrapassa o nosso limite. O Deus que criou todas as coisas, o Deus a qual servimos, é um Deus do sobrenatural. E às vezes nós andamos com Deus, cremos em Deus e não vivemos o sobrenatural de Deus, não vivemos os milagres de Deus, ficamos somente no natural, alcançando as coisas naturais, mas o sobrenatural nós ainda não conhecemos. Então nós precisamos ter essa fé, como Pedro teve aqui. Imagine alguém andar sobre as águas. É algo humanamente impossível de realizarmos. Mas Pedro, ele viu uma oportunidade ali de realizar algo impossível, porque Jesus estava ali, Deus estava ali. Então ele creu e foi quando Jesus falou: venha, e ele foi. E quantas vezes Deus, ele nos chama para fazer algo? Quantas vezes Deus tem colocado um projeto, um plano, uma realização no nosso coração, que nós ficamos somente olhando para a impossibilidade. Eu não posso. Isso eu não consigo. É difícil demais, vai ter muitas dificuldades, vai ter muitos atrapalhos. E a gente para, a gente estagna e não sai do lugar, e não vivemos o propósito, e não vivemos o milagre, e não vivemos aquilo que Deus, ele tem para nós. Porque, queridos, todos aqueles a qual Deus, ele tem chamado para andar com ele, Deus, ele quer que vivamos os milagres que ele pode realizar, o sobrenatural que ele pode fazer. Porque andar com Deus nada mais é do que isso. É impossível nós andarmos com Deus e não vivermos coisas extraordinárias. É impossível nós andarmos com Deus e não vivermos os impossíveis, experimentarmos os impossíveis da vida. Porque Deus, ele é todo poderoso, não existe limite, não existe barreira, não existe nada que Deus não possa fazer. Então, essa mensagem me fez pensar nesta manhã. Então a gente precisa ter esta fé que cruza esta linha do impossível. Nós precisamos cruzar esta linha, porque o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Muitas coisas é impossível para nós. Quantas coisas você não faz porque você vai até um determinado ponto e chega ali e para. Não, daqui para lá eu não posso. Mas se nós nos lembrarmos de Deus, se nós usarmos a fé, se nós olharmos para Deus, nós vamos ver que é possível sim. Porque ele é um Deus que abre porta onde não tem. Ele é um Deus que faz milagres. Ele é um Deus que formou o homem do pó da terra, onde já se viu, não é? Então, é algo que a gente precisa tentar. Porque se Deus colocou um sonho, um projeto, uma realização dentro de nós, se ele plantou isso dentro de nós,
uma simples atitude que nós não tomamos, ela às vezes atrapalha, ela às vezes impede o plano, o projeto de Deus se cumprir na nossa vida. E não atrapalha, querido, somente a minha vida e a sua, mas também aqueles que estão ao nosso redor. Às vezes um simples passo que nós temos que dar, às vezes ficamos com medo, às vezes retrocedemos, nos acovardamos e não damos por falta de fé. Nós não queremos sair às vezes da zona de conforto, não queremos nos arriscar, né? É claro que tudo dentro da direção de Deus. E se tem algo que nós temos, é uma certeza, quando Deus ele planta algo dentro de nós, um plano, um projeto, algo que a gente precisa realizar, é que é Deus que está mandando, é Deus que está impulsionando a gente a fazer. E quando a gente não faz, os anos passam e a gente não vive nada. Quantos sonhos você tem? Quantos sonhos nós temos? Quantos planos nós já fizemos e paramos no meio do caminho porque não tivemos coragem de sair do barco, coragem de dar o passo inicial? Porque, querido, o que Deus precisa que nós venhamos a fazer é isso, é dar o passo, é pisar aonde não tem chão, porque a fé é exatamente isso, né? Foi o que Pedro fez. Ele saiu do barco e pisou na água. Então, eu queria pensar com você agora que a mente de Pedro naquele momento, ele não pensou que ele ia afundar ali naquele momento. Ele não olhou o vento, ele não olhou o mar bravio, ele não olhou para o natural, mas ele foi ousado em dizer uma palavra, né? Aqui, ó. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. Então ele foi ousado. E ele alcançou o seu objetivo. E ele foi. Foi. Ah, mas depois ele começou a afundar porque ele viu o mar bravio e tal. Querido, isso pode acontecer na nossa jornada. Mas se é Deus quem nos mandou ir, se nós tivermos a certeza que foi Deus quem nos mandou, que foi Deus quem nos deu a segurança de tomarmos a decisão, o sonho é um sonho plantado por Deus no nosso coração, um projeto, algo, uma realização, nós podemos ir com confiança, porque se no meio do caminho a nossa fé titubear um pouco, é só nós segurarmos as mãos do Mestre, é só nós segurarmos as mãos de Jesus como ele fez com Pedro, né? Mas uma coisa é certa, ele não deixou de viver uma experiência com Deus, ele não deixou de viver esse momento que foi marcado para a história e até hoje nos serve de experiência. Então, meu querido, Deus ele quer fazer coisas grandes na nossa vida, realizar feitos incríveis na nossa vida, na vida da nossa família, da nossa geração, das pessoas que estão do nosso lado. Mas nós precisamos usar a fé. Nós precisamos ter fé, dar o passo de fé, esse passo inicial. Ou então, como viveremos o propósito de Deus para nós? Ou então, como viveremos aquilo que Deus ele quer realizar na nossa vida? Né? Não tem como, porque a gente precisa sair deste barco, a gente precisa sair dessa zona de conforto. Então, esta manhã é uma manhã que nós precisamos pensar. O que Deus ele tem colocado no seu coração? O que Deus ele tem plantado na sua mente? O que Deus ele tem revelado para você? Se é para a glória de Deus, se vai abençoar a sua vida, se o nome do Senhor vai ser glorificado, né? Se a sua visão está aberta para tudo isso, você tem aquela certeza de que você tem que fazer, que você tem que ir, que você tem que concretizar. Deixe o passo de fé, deixe o medo de lado, deixe as circunstâncias que atrapalham de lado. Não olhe para as impossibilidades,
né? Eu creio que essa é a verdade. A gente olha para as impossibilidades. A gente começa a imaginar o cenário, como que vai acontecer, como que vai suceder, e a gente não toma atitude porque a gente vê que a gente não pode controlar, a gente não pode fazer. Como que eu vou fazer, como que eu vou conseguir? E é aí que Deus entra, é aí que o milagre acontece, é aí que o sobrenatural começa a acontecer e nós começamos a ter experiências com Deus. Então, meus queridos, nós que escolhemos andar com Deus, se escolhemos, nós precisamos viver como o Senhor vive, olhar como Ele olha, pensar como Ele olha, apesar dos como Ele pensa, né? Apesar dos pensamentos dele ser tão mais elevados. Nós precisamos nos esforçar para alcançarmos, para chegarmos perto, pelo menos um pouquinho daquilo que Deus ele pensa sobre nós. Quando se fala em pensamento de Deus, ele fala pensamentos de paz e não de mal. Ou seja, o que Deus ele tem para realizar na nossa vida são coisas grandes. E o único limitador para que tudo isso aconteça somos nós mesmos, pela nossa falta de fé, falta de coragem de corrermos atrás do sobrenatural de Deus. Então, que nesse início de semana você possa pensar sobre isso. Tire os seus planos do papel, seus projetos do papel e comece a colocar diante de Deus. Comece a falar: Senhor, agora eu vou fazer. Senhor, agora eu vou concretizar. Porque eu creio que o Senhor estará me direcionando para tudo isso. Não olhando, querido, nem para a esquerda nem para a direita, mas com seu foco somente no Senhor. Então, se continuarmos olhando para as ondas, se continuarmos olhando para o mar, para o vento, nós não sairemos do barco. Nós continuaremos sentadinho ali na proa até chegarmos do outro lado, talvez até sendo levado por alguém que não é você que está traçando o destino, né? Alguém está te levando e você quer ser levado por alguém? Ou você quer ser o condutor do seu barco? Você quer ser o dono da sua vida? Claro, na direção de Deus. Então, querido, tome as rédeas da sua vida, tome o controle da sua vida. Ore ao Senhor, peça a direção, que Ele vai te guiar pelo caminho que é Ele, como Ele mesmo tem dito para nós, né? Que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, reflita nesta palavra, mande para alguém que precisa ouvir algo assim e que Deus ele possa continuar nos abençoando. Amém? Deus abençoe e até uma próxima.